Graça e paz, eu sou o evangelista Luiz, da Assembleia de Deus Novo Tempo, e esse é o Mergulhando na Bíblia, um canal feito para você. Você sabe o que é batismo com fogo? Será que existe realmente batismo com fogo? Isso é que nós vamos estudar agora. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria que você deixasse o seu like e comentasse aí nos comentários. Por quê? Porque muita gente está assistindo o nosso vídeo, mas está esquecendo de deixar o like e de colocar alguma coisa aí no comentário. E isso é muito importante para o algoritmo do YouTube. Por quê? Porque o algoritmo do YouTube, ele vendo a quantidade de like e de comentário, ele entende que o vídeo é relevante e assim ele espalha para muitas pessoas. Então eu peço a vocês, deixe o like de vocês e deixa também aí nos comentários. Bom, batismo com fogo se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 3, do versículo 1 ao 12, e também no Evangelho de Lucas, no capítulo 3, versículo 16. Mas eu quero trazer aqui para vocês o que está em Mateus, capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 12. Vamos lá? E naqueles dias apareceu João, o Batista, pregando no deserto da Judéia, e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha as suas vestes de pelo de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. E vendo muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água, para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas, ou, em outras traduções, sandálias, não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Pois bem, muitas opiniões têm surgido a respeito sobre o que seria esse batismo com fogo. Alguns pensam ser o batismo com fogo um revestimento dado pelo Espírito Santo. Outros pensam ser a condenação ao lago de fogo para os ímpios, para aquelas pessoas que não aceitam Jesus como seu Salvador. Bem, antes de mais nada, é preciso que nós nos atentemos para os contextos que tem o texto em exposição. Então, nós veremos agora o cenário que está acontecendo naquele exato momento. Vamos ver agora o plano de fundo que está acontecendo ali. João Batista, ele está ali batizando as pessoas no Rio Jordão com o batismo para o arrependimento. E de repente ele olha e vê dois grupos distintos vindo até ele. E quem são esses dois grupos? São os saduceus e os fariseus. Agora, quem eram esses grupos? Quem eram os saduceus? Então veja bem, durante o tempo de Cristo e do Novo Testamento, aqueles que eram saduceus, eles eram aristocratas.
E umas coisas que eles pensavam. Eles eram extremamente autossuficientes, ao ponto de negar o envolvimento de Deus na vida cotidiana. Ou seja, eles achavam que eles bastavam na sua própria vida. Não precisava da existência do agir de Deus na sua vida cotidiana. Outra coisa também, eles negavam qualquer ressurreição dos mortos. Para eles, a pessoa morreu, acabou. Eles negavam qualquer vida depois da morte, defendendo a crença de que a alma perecia com a morte. Eles acreditavam que não há qualquer penalidade ou recompensa depois da vida eterna. Mais uma coisa que os saduceus acreditavam: eles negavam a existência de um mundo espiritual, ou seja, eles não acreditavam em anjos e nem demônios. Essa é a primeira classe que estava vindo ali se batizar, que estava vindo ali ao encontro de João Batista. Agora, tinha a segunda classe. Quem eram? Os fariseus. Em contraste com os saduceus, os fariseus eram, em sua maioria, empresários de classe média. Mas eles acreditavam que Deus controlava todas as coisas, mas que decisões tomadas por indivíduos também contribuíam para o que acontecia no curso da vida de uma pessoa. Outra coisa que os fariseus acreditavam: eles acreditavam na ressurreição dos mortos. Eles acreditavam em uma vida depois da morte, com a devida recompensa e punição individual. Eles acreditavam na existência de anjos e demônios. Então vejam, essas duas classes, esses dois grupos, saduceus e fariseus, tinham muitas coisas diferentes. Acreditavam em coisas diferentes, um grupo do outro. Só que eles só se uniram quando foram condenar Jesus à morte. Aí os dois concordaram que Jesus merecia ser crucificado. Só aí que eles se uniram. E outra coisa que os dois grupos tinham em comum: eles achavam que, por serem filhos de Abraão, que não precisavam de arrependimento. Ou seja, que os seus lugares já estavam reservados com Deus. Eu sou filho de Abraão, nós não precisamos. Ou seja, nós estamos num patamar acima das outras pessoas. Mas agora, vamos ver uma coisa. Olha o que João Batista fala para eles: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas ou sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Veja bem, observe que é para esses dois grupos de saduceus e fariseus que João Batista está falando. Então vejamos, temos dois grupos, temos dois tipos de batismos e duas sentenças. Os que acreditam que o batismo com fogo se trata sendo uma unção que vem junto com o batismo com o Espírito Santo, eles costumam citar o que aconteceu lá em Atos dos Apóstolos, quando houve o derramamento do Espírito Santo. Porque o texto diz
e foram vistos sobre eles línguas como que repartidas de fogo. Mas só que a Bíblia diz isso, que foram vistas sobre eles línguas como de fogo. Mas quem defende que o batismo com fogo é batismo com o Espírito Santo, eles falam o contrário, que foram vistos sobre eles línguas de fogo. E não existe isso. Foi visto línguas como que de fogo. Por quê? Porque é a mesma coisa que você tiver uma bijuteria banhada a ouro, isso não quer dizer que ela é de ouro. Ela é apenas um metal que levou ali um banho de ouro, mas ela não é ouro, ela não tem valor como um ouro puro, um ouro de 18 quilates, por exemplo. Ela não tem valor, porque ela foi somente banhada a ouro. Então, o que eu quero dizer para vocês? João Batista, ele fala para esses dois grupos que procediam, faziam coisas erradas aos olhos do Senhor. Ele apresenta ali dois batismos, porque ele fala: ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele também diz que ele, o Senhor Jesus, ele vai recolher o seu trigo no celeiro e a palha ele vai queimar com fogo que nunca se apaga. Então agora eu vou deixar a minha opinião, eu vou deixar naquilo que eu acredito lendo esse texto. Para mim, irmãos, o batismo com fogo que João Batista diz aqui é o lago de fogo. É onde as pessoas que não se arrependerem serão lançadas, ok? Então, espero que você tenha gostado. Então, deixe o seu like, compartilhe, se inscreva e toque o sininho. Ah, e comente, lembra? Para que o algoritmo do YouTube entenda que esse vídeo é relevante e ele espalhando para muitas pessoas, vocês estarão me ajudando a evangelizar muitas e muitas pessoas. Te espero no próximo vídeo, se a trombeta não soar.